Graça e a paz seja com todos. Amém. Amém. Graças a Deus. Estamos felizes por estarmos aqui nesta noite. Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade de podermos estar ministrando a palavra nesse um dos dias dos 12 dias de calma. Tenho certeza que Deus já tem falado com vocês e serei apenas uma peça, um instrumento que Deus assim poderá usar para dar continuidade naquilo que Ele já tem feito no meio de nós. Amém, meus amados irmãos? Quero agradecer aqui ao pastor Davi mais uma vez pelo convite, pela confiança. Também a todos os amados obreiros aqui na casa do Senhor. Amém, meus amados? Que Deus vos abençoe nesse ano de 2023, que seja um ano de muitas vitórias para a tua vida, para a tua família, lá onde você trabalha, lá onde você estuda, que seja um ano abençoado. Amém? Assim é a nossa oração e assim é a nossa confiança que Deus cuidará de nós, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu sei que nós temos um tema, o poder regenerador do Espírito Santo. Pensando nisso, me veio ao coração uma palavra lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 5. Eu não quero aqui usar de redundância com algumas coisas e ser repetitivo, visto que é um texto muito utilizado no que diz respeito à história da regeneração, porque é construído a partir da queda do homem um processo. E na verdade esse processo não começa na queda do homem, porque a palavra diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então não necessariamente, mas no que diz respeito a uma história, ao processo histórico humano, começa-se aqui. Então eu gostaria de compartilhar lá no capítulo 3, versículo de número 5 do livro de Gênesis. Está ali sendo projetado. Eu vou estar lendo nesta versão mesmo. Eu acho que a minha Bíblia ela está nesta versão. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Lembrando que esta fala é a fala da serpente, não é a fala de Deus. Versículo 6: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Amém, meus amados irmãos? Aqui é uma conversa, um diálogo que está acontecendo no Jardim do Éden. E é claro que às vezes eu fico assim tentando entender aquela cena, que não é fácil de entender, porque você não imagina um animal, a serpente, o réptil, falando com um ser humano, sendo possuída ali, de repente, se colocando em um estado de igualdade com o homem, e falando. Eu não quero aqui fazer conjecturações e criar
alguma coisa diferente do que você está imaginando. Mas foi algo que começou sutilmente, pastor Paulo. Começou sutilmente. Era um diálogo do jardim. Era um bate-papo da manhã, porque na viração do dia que ele estava lá era Deus. Era um bate-papo do meio-dia. Era um bate-papo do não fazer nada. E a serpente sabia de uma coisa chamada de propósito. Todos nós temos um propósito, sim ou não, irmãos? Se nós não sabemos qual é o propósito, saiba que Deus tem um propósito para você. Independente de você saber qual seja ele ou não, todos nós, de alguma forma, estamos diante de um propósito. Às vezes nós temos dificuldade de entender o propósito, porque sempre nós ficamos presos a coisas. Então nós achamos que para eu pregar o Evangelho dentro de um propósito, eu preciso estar na África. E não que a missão transcultural não seja importante e necessária. E tem pessoas que estão lá e estão pregando. E aliás, está até fazendo falta algum de nós lá, porque de repente era para eu ou para você estar lá. Mas tem uma missão para ser cumprida do outro lado da rua, na calçada, no quintal onde você mora, no trabalho onde você está. Tem coisas que estão acontecendo, mas nós estamos presos a propósitos que estão assim. E Deus tinha algo com o homem que não era o propósito de uma dominação, mas era o propósito da administração, era o propósito do cuidado, era o propósito para zelar, porque o homem é colocado no jardim como o quê? Um zelador. Alguém que tinha que ficar apaixonado por aquilo que estava ao seu lado, cultivar, amar, respeitar. Esse era o propósito do homem lá. Esse era o propósito da mulher lá. E Deus tinha uma missão deles serem fecundos, de gente que não era estéril, de gente que era capaz de produzir. E não era produzir coisas, era produzir vida. Porque uma ordem que Deus dá para o homem é para nomear todos os animais. Nomear aves, répteis, quadrúpedes, mamíferos. E foi nomeando. E a vida estava acontecendo. A vida vivia em abundância naquele lugar. Tinha tanta abundância que Deus tinha prazer de estar lá. É entender o propósito. E quando eu entendo o propósito pelo qual eu fui colocado, estabelecido, que é de dominar, não, de cuidar. De cuidar de quem agora? Cuidar de gente, cuidar de estar próximo, cuidar de mãe, cuidar de pai, cuidar de irmãos, cuidar de amigos, cuidar do pastor, o pastor cuidar de
meio. Quando começa a faltar o cuidado, Deus rompe o elo. O que o diabo vem fazer lá? É destruir o propósito. É arruinar o propósito. É tirar o homem do centro daquele propósito, que era do cuidado, que era de estar junto, que era de olhar para aquilo e falar: isso é obra do Criador, eu glorifico a Ele porque isso é obra dele, glorifico a Deus porque eu tenho razão para viver, e o meu respirar é Deus, e Deus tem prazer naquilo que eu faço, e Ele está aqui comigo, Ele fala comigo, eu ouço Ele pode me ouvir todo momento, apesar de todas as coisas, Ele sempre me ouve, e eu posso ouvi-lo também, porque aqui existe uma conexão. Quando nós estamos diante desse propósito, desse ideal, não é apenas o propósito de se fazer, mas o propósito de cuidar, do amor, da misericórdia. Deus está em nosso meio para a glória do Senhor. Isso faz parte do processo de regeneração de nossas vidas. Mas ali está aquele réptil. Se ela é figurado ou literal, pouco importa. Vai estar lá, tipificado na figura de uma serpente, que fala com uma mulher, que diz para ela que havia uma coisa maior do que o cuidado de Deus, do que aquilo que Deus falou, talvez poderia se estender, é que estava sem ousadia. Aliás, rapaz, eu tenho uma dificuldade com esse negócio da ousadia. Escuta bem, ser ousado é bom, mas ter medo também é bom. Concorda comigo? Tem gente que é tão ousado que não tem medo de nada. E esse tipo de gente que não tem medo de nada é gente perigosa. Porque o medo, ele faz parte. Ele tem que fazer parte. Gente obstinada, que não importa as consequências das coisas, eu vou e pronto. Ah não, mas eu não posso me intimidar nesse momento. Mas Deus falou que vai me dar, eu vou lá. Então você vai lá e faz o carnê, gasta, estoura o cartão, que Deus vai dar graça e você vai pagar. Eu já ouvi muito esse tipo de coisa. Eu sinceramente, eu sou cauteloso com as coisas. Cauteloso com as coisas. E eu não estou falando de dinheiro apenas, estou falando de todas as áreas da nossa vida. Nós temos que ter cautela, nós temos que ter calma, para que Deus continue a ser glorificado por intermédio das nossas vidas. Porque se a gente ultrapassar o ideal de Deus, aquilo que Deus tem para nossas vidas, irmãos, a gente pode sofrer, não é que Deus vai pesar a mão, nós vamos viver sob o jugo de uma maldição, mas a gente vai colher aquilo mesmo que nós estamos plantando, como consequência de gente cobrando a tua porta, de gente te atormentando, de pessoas te perseguindo, porque você errou. Hoje eu estava em um dos meus cliente, eu vi alguém brincando: olha, se não cobrar, eu não pago, mas se cobrar, é aí que eu não pago. Se não cobrar, sem cobrar eu já não pago, se cobrar aí que eu não pago mesmo. Então, meu irmão, tem crente que está vivendo nessa também, mas vive dessa forma. Por que vive dessa forma? Porque porque se precipita em determinadas áreas da vida, e essas áreas financeiras, essas coisas que são corriqueiras no nosso dia a dia,
e acaba lá na frente tendo problemas. Mas tem da área espiritual. E aqui, porque o que Deus, que acontece, é que havia alguma coisa ali, que despertava curiosidade, que despertava interesse, que despertava alguma coisa dentro daquele ser humano, que não era fruto ainda de uma gestação de dois seres pecaminosos, mas foi fruto da criação de Deus, do pó da terra e ó, da costela de Adão. Eles não tinham experimentado, mas poderia. Há uma tradução que diz assim: e morrendo, Deus disse que se ele comesse, eles morreriam. E há uma tradução que diz assim: e morrendo morrerás. Se você tomar isso daqui, você vai comer, você vai morrer. Você vai morrer. Você vai trazer, você vai experimentar aquilo que pode ser o mais dolorido de todo o processo. Vai morrer. Era alguma coisa que não era para ser feita, que romperia alguma coisa importante. O que Deus quer me livrar e quer livrar você nesta noite? O que Deus quer nos livrar esse ano? O que Deus quer livrar eu e quer livrar você neste ano de 2023? Eu tenho certeza que Deus quer nos livrar de muitas coisas. Mas antes de você ouvir o diabo falar, você vai ver Deus te orientar e te dar uma instrução que vai fazer e vai ser uma chave de vitória nas tuas mãos, irmão. Deus está dizendo que é momento de parar. E Deus não disse que Adão nem Eva não ouviriam uma voz. Deus não vai te livrar de você ouvir a voz do tentador. Sabe por quê? Lembra-se da tentação de Jesus? Jesus ouviu ou não ouviu a voz? Jesus ouviu a voz. E aliás, quem levou Jesus para o deserto para ser tentado? Quem levou Jesus para lá? Vocês se lembram lá dos Evangelhos? Capítulo 4 de Mateus. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado? O diabo? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. E no deserto Jesus ouviu todo o processo da tentação. Jesus poderia ter sido desmontado. O processo da regeneração poderia ter sido arruinado. Suponhamos que Jesus tivesse aceitado a proposta de transformar pedra em pão. Romperia o processo natural das coisas, não romperia. Ah, mas ele é Deus e tem poder para fazer esse tipo de coisa acontecer. Mas existem outras pedras por aí. Existem outras coisas por aí que é muito mais fácil de se transformar em pão. Sabe como que se transforma em pão? Pega um pouco de farinha, sal, fermento, mistura tudo que verdadeiramente se transforma em pão. O que Jesus estava dizendo para o diabo, esse daqui não é o processo natural das coisas. O processo natural é isso daqui, a vida é um processo. Mistura-se isso e se dá isso. E essa forma que você está querendo é o caminho mais curto, é da facilidade, é das coisas que vêm de mão beijada, é das coisas que o diabo vai ficar de ouvido. Faça isso que vai vir mais fácil. Crie essa alternativa que vai ser mais ligeiro. Você vai ser livre.
pular do pináculo do templo. Para que pular do pináculo do templo? É uma tentação, certos tipos de coisa. É uma coisa desastrosa, irmãos. Parece que é uma bobeira. E eu vou te dizer sinceramente, tem muita gente nos dias de hoje, se o diabo fala assim, olha, você tem a oportunidade de pular lá de cima, e você vai cair assim no chão, igual vai vir flutuando. Toda a plateia vai olhar, vai ver aquele ser meio angelical descendo, e todo mundo vai dizer, Deus é comigo. Mas sinceramente, eu não quero que Deus me faça pular de lugar nenhum, porque nem Jesus quis isso. Nem Jesus quis isso. Nem Jesus quis esse tipo de aplauso. Nem Jesus quis esse tipo de glória. Diz no livro de Filipenses que sendo ele, ou subsistindo ele, ou existindo ele na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. E muitas vezes tem homens, pessoas, pastores, bispos e apóstolos, um monte de coisa por aí, tendo por usurpação querer ser igual a Deus. Mas o meu exemplo é Jesus, que a si mesmo se desvaziou, tomou a forma de servo, de homem, esteve no meio de nós. E lá no final, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e é o nome de Jesus. Um dia, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas esse tipo de coisa só é absorvida porque entende que é ser humano e precisa de coisas normais, e Deus não precisa muitas das vezes de muita coisa para te abençoar, irmão. O sobrenatural cabe para Deus fazer a hora que Ele quiser. Eu sei que tem coisa que está aqui dentro de um coração que está lá doente, literalmente, fisicamente, cheio lá de querendo infartar, querendo alguma coisa, né, Paulo? E que é só um milagre de Deus. E sinceramente eu creio que nessas Deus é especialista, porque Ele é um cardiologista dos de primeira. Quando o sangue está lá todo contaminado, cheio de diabetes, um monte de coisa, eu sinceramente acredito no Deus que cura você da diabetes ainda. Nessas coisas do sobrenatural eu acredito. Um dia que Deus precisar me tirar de um rosto, sinceramente que não fui eu que criei, ou se foi até eu que criei, Ele olha para mim, como Pedro afundou, Ele diz assim, rapaz, não era nem para você estar aqui, era para você estar lá no barco, mas como você está aqui, dá a mão, te tiro daí e volta para lá. Eu até acredito no sobrenatural, mas tem coisa que cabe a mim ter responsabilidade para não tentar ao Senhor teu Deus. O fruto era bonitinho, o fruto era bonito, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem alguma novidade eu ouvi hoje, no século 21? Alguém perguntar o que é o bem e o que é o mal? Se eu perguntar para você, todo mundo vai falar alguma coisa. Uns de maneira mais simples, outros de maneira mais profunda. Se eu perguntar o que é o bem, você vai dizer, o bem é ajudar pessoas, é favorecer, é abraçar, é visitar um hospital, é cuidar do morador de rua, em situação de rua, enfim, é tanta coisa. E o que é mal? O mal é mentir, o mal é matar, o mal é roubar, o mal é agredir alguém, isso é mal. Agora pergunta isso para um casal que está no jardim do Éden e que não experimentou
experimentou ainda o pecado. Pergunta para esse homem, para essa mulher que nunca experimentou o que é o mal e o que é. Sinceramente, ele não consegue discernir essas coisas. E de repente alguém fala assim: olha, isso daqui se comer, rapaz, vai turbinar as coisas, vai ficar melhor do que está. E a questão não é como eu começo, é como eu termino. O interessante, talvez agora, nesse ano 2023, você esteja cheio de dúvidas. Como vai terminar 2023? Aliás, deixa eu falar uma coisa. Você se lembra como você estava no início de 2022? Como você estava no início de 2022? Eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui que falou assim: eu acho que em 2022 eu não passo. E aonde você está hoje? Aqui, sentado aí, ouvindo a palavra. Você sabe por que você chegou em 2023? Não é porque você é bom, não é porque você é um diferencial, é porque Deus é bom e cuidou de você. Porque teve gente que começou o ano de 2022 muito mais saudável do que você e não terminou vivo 2022. Tem gente que tinha muito mais dinheiro que você em 2022 e não terminou vivo 2022. Tem gente que era muito, aos olhos do mundo, especial e não terminou 2022. E você que dizia: eu não sou nada, eu não sou ninguém, olha onde você está, aqui sentado. E eu quero dizer que no final de 2023, assim Deus permitir, em nome de Jesus, que a nossa vida está na mão dele, você vai terminar esse ano em nome de Jesus, e lá no início de 2024, na próxima dessa daqui, você vai se lembrar disso e vai dizer assim: o Senhor cuidou de mim em 2023, porque Ele continua sendo Deus. Quem convenceu Eva que a árvore verdadeiramente era boa? Sabe o que me passa pela cabeça? Versículo 6 diz assim no início, para a gente já partir para o final. Versículo 6 diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e era árvore desejável para dar entendimento. Você sabe o que eu fico pensando, pastor Davi? Que Eva talvez não tinha pensado tanto naquilo antes da conversa com a serpente, que ela começou a pensar demais naquilo depois da conversa. Eu tenho a sensação que ela olhava para aquilo ali, só é um objeto da proibição, mas não via como um objeto de desejo, verdadeiramente. Mas depois de um diálogo com a serpente, de se ficar ouvindo coisa, ela começou a mudar de opinião. Ela começou a olhar de maneira diferente. Talvez se no jardim olhava: rapaz, mas é bonito mesmo, é diferente mesmo essa árvore. Acho que olhava e ia com o marido assim de mão dada: olha, você já parou para pensar, você já olhou no brilho que tem aquele fruto ali? Aí vai o outro dia: olha, rapaz, aí começa uma cobiça, um desejo, algo ardente, começar a borbulhar dentro do coração, um desejo insaciável por aquilo, desejo doido para desejar o indesejável. Porque se eu for naquele caminho, olha o que a serpente convenceu ela: a árvore era, primeiro, boa para se comer, olha lá, paladar, agradável aos olhos, a visão, árvore desejável para entendimento, capacidade
a minha capacidade vai se multiplicar. Eu vou ser o Einstein do século XXI. Então, nas três perspectivas: aquilo que sacia, aquilo que agrada e aquilo que me fará alguém superior. O caminho foi esse. Paulo diz assim que o primeiro Adão pecou. O primeiro Adão errou. Se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também nós haveríamos de ser salvos. Se por uma atitude a humanidade foi arrebentada, descolada do propósito, por um homem, a humanidade seria arrebentada por Deus. E Jesus está dizendo que vai reatar os céus com você nesta noite. E isso foi feito pelo sangue na cruz do Calvário. Foi rompido o dia, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde o homem foi cegado, Jesus veio e abriu os olhos e nos deu um olhar de entendimento novamente para a glória do Senhor. Ele nos mostrou o caminho, porque Ele mesmo é o caminho. Ele nos mostrou a vida, porque Ele mesmo é a vida. Ele nos mostrou a porta, porque Ele mesmo é a porta. Ele nos mostrou a salvação, porque Ele mesmo é a nossa salvação. Ele diz para você o que é amar, porque Ele mesmo é sinônimo do amor. Se você quer saber qual é o significado verdadeiro do amor, daquilo que nos torna amigos de Deus, olhe para Jesus. Nesta noite, olhe para Jesus. Você diz, mas eu sou crente. O que diz Isaías? Só para finalizar aqui o horário de vocês. O que diz Isaías? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras na via dolorosa, pelas suas pisaduras, pela caminhada do Filho de Deus, nós fomos regenerados, nós fomos sarados para a glória e para a honra do nosso Deus. O primeiro homem errou, mas o segundo ele é perfeito, ele veio da parte de Deus, ele nos trouxe a salvação, ele nasceu do ventre de Maria e nos trouxe a paz e nos regenerou para a glória e para a honra do nome do Senhor. Então, se você nessa noite tem alguma razão em 2023 para começar a glorificar, glorifica porque Ele te amou e te salvou para a glória do Senhor. Diz o apóstolo Pedro, para eu finalizar: dinheiro é bom, irmãos? Você nem falou nada. Dinheiro é bom, irmãos? Claro. Teve a mega da virada agora, teve muito crente que parou assim e falou, rapaz, o que eu faria com 300 milhões, hein?
Ah, teve crente que pensou isso. Mas teve. Você não precisa nem ser 300, se desse pelo menos aí uns 10, aí Mas Pedro diz assim: o dinheiro é tão bom, e a moeda de referência deles, de alto valor, era o ouro. Ele diz assim: vós não fostes comprado pelo preço de ouro, de prata, e nem de pedra preciosa nenhuma. Vós fostes comprado por algo muito mais valioso. Vocês foram comprados, não pela mega-sena da virada, nem pela mega-sena do início do ano, nem por mega-sena nenhuma. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E esse não tem dinheiro que compre, porque é o preço do sangue do Filho de Deus que nos trouxe a salvação para a glória do Senhor. Quantos aqui nessa noite podem glorificar o nome do Senhor? Vamos pôr de pé, meu irmão, vamos colocar de pé. Eu vou pedir para o irmão aqui que toca o teclado. Quem é aqui? Eu não vi. Tem um dos irmãos que está tocando o teclado aqui? Tem? Tem alguém? Não tem hoje? Então tá bom, vai ser teclado mesmo. Pega na mão da pessoa que está do teu lado aí. É um ano do que, irmãos? De regeneração, não é? Salvação, regeneração, transformação, paz com Deus, liberdade com Deus. Tudo isso Deus já trouxe para nós por intermédio de Jesus. Mas às vezes nós somos um pouco teimosos e nós insistimos em dar uma volta no jardim e pensar em alguma coisa que não, eu vou me contentar apenas com a voz de Deus, está bom demais. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Esse ano é ano de não olhar nem para a direita nem para a esquerda. É ano de você permanecer olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé. Não é? Ah, mas eu posso olhar para cá, para lá? Não vai olhar para lugar nenhum. Você vai olhar para Jesus. Aí 2024, qual é a ideia? Continuar olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. E o dia que ele vier, e o dia que eu morrer, diz João, eu acho que é uma das expressões mais lindas da Bíblia. Assim como ele é, nós o veremos. Assim como ele é, nós seremos. Coisa linda, irmãos. Assim como é, o veremos. E assim como ele é, seremos. Eu estou caminhando para isso. Sei que com tropeços e com falhas, mas eu vou chegar lá para a glória do Senhor. E sei que você também é com erros e com falhas, com acerto e com erro, porque somos seres humanos, mas acreditamos na regeneração e no poder do sangue de Jesus e vamos chegar no alvo para a glória do Senhor. Feche seus olhos agora. Você pode clamar o nome de Jesus e glorificar a Deus pela salvação que Ele te deu na cruz do Calvário, pelo aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário, por aquilo que Ele está fazendo por você agora, em nome de Jesus, pela vitória que Ele te trouxe aqui, nessa noite, por esta palavra que abriu seus olhos e dizer: filho, continue a olhar para o autor e consumador da tua fé, em nome de Jesus. Oh Pai,
convicção de que ao entardecer, lá no finalzinho do dia, quando o cansaço bater, o Senhor vai me acalentar com a tua voz doce e suave. É o cuidado de pai para filho, e esse cuidado eu quero continuar a ter para a glória do Senhor. Pai, abençoa o caminho, a trajetória do teu povo neste ano, nesse mês que está sendo profetizado. Que assim seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Deus abençoe. Deus te abençoe nesse ano. Graças a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Graças a Deus. A paz sobre a igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Já estamos caminhando para o final da campanha, né? Quinta-feira, sexta, faltam 2 dias, e o sábado e domingo também, para a glória do Senhor. Amém? Feche os olhos agora, vamos orar. Agradecendo a Deus pela vida que eu tenho certeza que Deus vai nos dar em outubro. E os aniversariantes de outubro também vamos levar ao Senhor. Meu Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, coração de gratidão a Ti, Senhor, por tudo, Senhor, que nós ouvimos hoje, Senhor. Através do Teu servo, pastor Denis, ó Pai, que o Senhor guarde ele também, seus filhos, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, o ministério, o seu negócio, o trabalho, meu Senhor, a sua trajetória, Senhor, seja guardada, protegida, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo. Abençoa todos, ó Pai, aniversariantes no mês de outubro, Senhor. Oh Pai, abençoa a vida deles, Senhor, que eles realizem seus sonhos, projetos, que eles vivam, meu Deus, debaixo da Tua graça, com saúde, com alegria, com paz no coração, prosperando, sendo abençoados, ó Pai. É que eu te peço, Senhor, é que eu te peço, ó Pai, para toda a igreja que ouviu a sua mensagem, a sua palavra hoje, Senhor, que possa, meu Deus, viver essa palavra, colocar em prática, Senhor, no dia a dia. Oh Deus, ó Pai, olhar para o autor e consumador da sua fé, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que todas as famílias, ó Pai, sejam guardadas e protegidas, que isso possa levar em paz, possa guardar os irmãos, ó Pai, ao chegar ao seu lar, pela noite tranquila, abençoada, Senhor, a todos, ó Pai. Que nós te pedimos, ó Pai eterno, que o Seu nome seja glorificado, Senhor, que o Teu nome seja exaltado, Jesus. Guarda nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, oh Pai, livra de todo mal, Senhor, essa família, esse lar, no nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Jesus, glória a Deus. Deus abençoe, pastor Denis, obrigado por mais uma estar com a gente aqui conosco. Para nós é uma alegria sempre receber o irmão aqui. Leva um abraço lá para o pastor também, tá bom? Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Estão felizes, irmão? Estão fortes para amanhã? Amém. Tá? Que o Espírito Santo te anime, né? Esse ano, para estar mais presente nos cultos. Muitas pessoas quebraram a campanha. E a gente fica meio triste porque a gente ensina, motiva e o povo, sabe, tem pessoas que nem fizeram. Mas Deus sabe tudo, né? Deus sabe tudo. Como vai ficar o nome dessa pessoa, como vai ser o processo dela, né? Diante do Senhor. O Senhor guarde também e proteja em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje, para todos sempre. Amém. O Senhor e nada. Se Deus é por nós, quem será? Um abraço a todos. Deus abençoe.